Boa noite, Cecília. Tudo Bom, bem? Tudo bem com você? tudo bem, Cidinha? Boa noite. Primeiramente, eu quero te agradecer por você ter aceito o meu convite para participar dessa minha entrevista, onde nós vamos falar um pouco sobre fotografia, certo? Ok. Então tá. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre você. Olá, meu nome é Cecília Araújo, sou fotógrafa autoral. Atualmente eu não trabalho com fotografia, eu sou servidora pública, concursada, trabalho no Tribunal de Justiça. Então, a fotografia, para mim, ela é mesmo uma forma de expressão, é a arte que eu desenvolvo e que eu sou apaixonada. Já trabalhei com fotografia um tempo, mas descobri que era um negócio que me deixava muito amarrada e eu descobri que eu gosto da liberdade de fotografar aquilo que me chama a atenção e que, de certa maneira, conversa comigo, né? E que expressa quem eu sou, os meus gostos, as minhas origens, as minhas dores, os meus amores. Então, assim, a fotografia para mim é isso, é uma forma de expressão e com ela eu me identifico muito para poder colocar esse meu lado criativo, então, em movimento. Acho que por aí, assim. E como que surgiu na sua vida esse interesse pela fotografia? Eu comecei a me interessar. Na verdade, eu sempre gostei muito de fotografia, assim, desde a adolescência. Eu já ficava encantada de ver aqueles negativos fotográficos. E como eu vim de uma família muito humilde, eu não tive câmeras fotográficas, tanto que eu não tive nem tantas imagens fotográficas da minha infância. As poucas imagens que eu tenho da infância são de fotógrafos contratados e, assim, muito poucas também. Mas eu já me encantava de olhar essas fotografias de família. E quando eu pude comprar minha primeira câmera, eu era adolescente, e aí eu já virei fotógrafa da família. Eu fotografava minhas irmãs, fotografava a casa onde eu morava, né? Então, assim, sempre, parece que sempre foi uma coisa que eu gostei muito. E aí, quando foi no ano de 2001, eu resolvi entrar para um curso de fotografia para aprender a mexer numa câmera que eu tinha comprado e que era toda cheia de recursos manuais. Então, eu pensei, não, vou fazer um curso de fotografia, porque a minha intenção era fotografar melhor as paisagens das viagens que eu estava fazendo naquele momento. Não estava muito satisfeita com imagem de celular. E aí eu falei, não, vou fazer umas fotos, vou fazer um curso de fotografia, vou comprar uma câmera melhor para fotografar melhor essas viagens. Só que lá mesmo no curso de fotografia, eu fui convidada a participar do Festival de Fotografia de Paraty. E aí eu fui nesse mesmo ano que eu estava fazendo o curso, e lá parece que eu encontrei tudo que eu buscava de fato na fotografia, que é a fotografia autoral, a fotografia documental também, na época me chamou muita atenção. E aí, desde então, eu não parei mais de estudar fotografia, de fazer fotografia, e desde então eu pensei, não, é isso que eu quero, eu gosto de fazer, parece que encontrei até uma, uma alegria maior quando eu vi esse universo da fotografia autoral e realmente me encantei. Foi ali mesmo que eu acho que eu tive a certeza de que eu gostava muito disso. E você pode definir para a gente, através dessa sua concepção, o que é ser uma fotógrafa autoral? Dá uma explicação para. Porque várias pessoas
não sabem diferenciar o que é uma fotógrafa o que é uma fotógrafa autoral. Então, é só para você explicar para a gente, assim, o que é ser uma fotógrafa autoral. Certo. Bom, primeiramente, quando a gente fala desse conceito, né, fotografia autoral, não existe uma definição fechada do que seja isso. Mas a maioria das pessoas que se debruçam sobre esse conceito, elas têm alguns pontos em comuns de classificação, né, dessa terminologia. Então, eu, por exemplo, me classifico como uma fotógrafa autoral porque desde que eu descobri esse universo e comecei a estudar a arte, a fotografia como arte, eu descobri que a fotografia ela tem que ter algo mais que além da beleza, além da composição fotográfica, né? E a fotografia autoral, ela traz para a gente, enquanto fotógrafos, a possibilidade da gente expressar tudo que a gente é, por isso que é autoral, por meio da imagem fotográfica. Então, ser fotógrafa autoral é basicamente dizer quem eu sou através da fotografia. E aí, a partir disso, você pensa em projetos fotográficos, você já não pensa mais em sair de maneira aleatória fazendo fotos bonitas. Você vai pensar num conceito fotográfico, você vai pensar no objetivo que você tem em fazer aquelas fotos, qual a intenção de fazer essas fotos, né? Hoje o mundo está cheio de imagens, toda hora que você abre na internet, se você digitar lá na internet paisagem, vai aparecer milhares de paisagens bonitas. Então, qual o sentido de eu fazer mais uma paisagem? Então, a fotografia autoral, ela te exige um conceito, uma explicação. Que sentido tem essa imagem para mim e que sentido ela pode provocar no outro? Né? Então, diante disso, eu tenho, desde então, desenvolvido alguns projetos de fotografia autoral dessa maneira, pensando em conceitos fotográficos, pensando em uma intencionalidade para esse trabalho. E essa intenção tem sempre algo relacionado a mim, a minha forma de ver o mundo, a minha percepção individual sobre o mundo. Então, assim, é sempre uma visão do autor, é sempre uma perspectiva, assim, de você partir das suas convicções, da sua cultura, do seu universo, olhar para os seus sentimentos, para as suas sensações, e tentar, a partir disso, construir um projeto que traduza isso, né, que você é. Então, eu vou mostrar alguns projetos de fotografia autoral que eu tenho aqui, para poder entender melhor. Vou fazer só uma observação, né? Eu falei assim que a fotografia autoral é algo muito do artista, né? Do fotógrafo. Tem relação com os meus conteúdos internos. Isso. Mas a fotografia, para atingir o outro, isso é muito importante frisar, ela não pode ser muito pessoal. Ela parte do autor, mas ela também tem que ter a característica de universalidade, ou seja, de ter o poder de atingir o outro. Se essa fotografia que eu mostro, que fala de mim, não conseguir atingir o outro também, ela, basicamente, ela não cumpre o seu papel, né? Porque aí fica uma coisa muito pessoal e impossível de ser lida por outras pessoas. Então, os meus projetos, eu sempre desenvolvo com essa intenção. Eu estou falando de mim,
Mas a minha intenção é que quem vê o trabalho também consiga enxergar alguma coisa relacionada ao que eu sinto também, ao que eu quero expressar também, ou não, ou às vezes a gente pensa também que o trabalho vai trazer essa mensagem, mas de repente a pessoa, ela olha e vai para um outro universo, né? Então, é também impossível controlar. Mas o importante é que a fotografia, ela tenha esse poder de atingir, impactar o outro. Como qualquer obra de arte, né? Exatamente. Bom, então, um dos trabalhos que eu tenho de fotografia que eu tenho, que eu gosto muito, e assim, não considero um trabalho ainda fechado, é um trabalho que está sendo desenvolvido, é um trabalho que eu chamo Carreiros, que eu acompanho algumas famílias lá de Damolândia que fazem todo ano a Romaria dos Carreiros. Romaria dos Carreiros hoje ela é considerada patrimônio imaterial de Goiás, e nesse universo, tudo que é de Goiás, como eu sou goiana, fui nasci e fui criada no interior, então tudo que é relacionado às tradições interioranas, principalmente, né, do estado de Goiás, me chama muita atenção. Então, eu tenho esse trabalho de Carreiros, que já faz mais ou menos 5 anos, que eu os acompanho todo ano, fazendo o trajeto junto com eles. E aí, então, eu tenho essas imagens, que são imagens editadas em preto e branco, exatamente para trazer, a meu ver, uma certa nostalgia de algo, de memória mesmo, porque quando eu fotografo essa Romaria dos Carreiros, eu não quero simplesmente fazer um registro documental, eu quero trazer para esse trabalho afeto, memória, eu quero trazer toda uma carga sentimental de algo que eu sinto quando eu olho para qualquer carro de boi e carreiro passando. Então, assim, são memórias que me vêm da infância e que, durante a romaria, eu procuro captar. E quem já foi na romaria e quem vê minhas fotos consegue ver claramente que as fotos não tem nada a ver com a romaria. Aliás, tem e não tem a ver com a romaria. Porque na romaria você vê de tudo. Você vê gente bebendo, farra, carros passando, é muita coisa, assim. Mas eu procuro, com o meu olhar, selecionar aquilo que eu considero mais poético, que é com uma preocupação também muita de valorizar a luz no trabalho, né? Então, muitas fotos em contraluz. Momentos em que eu vejo que os carreiros, eles estão caminhando, mas com aquela concentração, assim, de devoção mesmo, porque é uma festa religiosa, é uma romaria que tem a fé como motivo de estarem ali, né? Então, eu procuro captar esses momentos que eu considero mais poéticos e que me trazem memórias afetivas desse lugar que eu vim, que é do interior, né? Do estado que eu adoro, que é Goiás. Então, esse é um trabalho. E nessa romaria também teve outra coisa, que a princípio eu comecei a fotografar e que acabou virando um trabalho bem legal também. Uma coisa que me incomoda na romaria, e infelizmente acontece, os maus tratos com os animais. Dizendo os carreiros que já melhorou muito, né? Porque hoje tem fiscalização. Mas muitos carreiros ainda judiam muito dos bois. E aí eu comecei a fotografar as marcas dos couros e tal, e de repente eu fui olhar aquele material em casa e percebi que eu estava com várias fotos daquelas marcas que os proprietários fazem no couro do boi, né? Não sei se vocês já repararam, eu vou mostrar aqui a imagem. Então, o dono, ele usa um ferrete, né? Aquele ferro esquentado
no fogo e aplica no couro do boi para fazer aquela marca. Então, eu percebi que eu estava com essas imagens e, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar o significado daquelas marcas e aí descobri algo que me chocou muito. Foi saber que, durante o período da escravidão, né, os negros, eles eram também marcados a ferrete com os bois, com os animais. E aí, então, eu juntei esse material, montei essa coxa de retalhos aqui, com essas imagens, e virou uma peça única, como uma coxa de retalhos, em que você... em que eu faço, então, esse questionamento, né, essa reflexão sobre essas marcas que um dia também foram marcas feitas em seres humanos, né, em pessoas com o objetivo de humilhar, com o objetivo de estigmatizar, de colocar a marca de propriedade. Então, levei essa reflexão para esse trabalho. E esse trabalho até, inclusive, foi para uma exposição em Minas Gerais, foi exposto no festival para Foto em Pauta, depois circulou essa exposição, e esse foi um dos trabalhos que estavam lá. Então, assim, fotografia autoral é isso, você vê, eu comecei por um assunto que me incomodava, e me inquietava, e de algum modo aquilo ali me chamou a atenção, e depois eu fiz um trabalho de reflexão em cima dessas imagens, e criei essa narrativa, né, e essa coxa de retalhos, com esses pedaços de marcas de couro de boi. Esse aqui fala muito comigo também. É um projeto que eu chamei Escuro da Sombra. E o conjunto das imagens eu formei um mosaico. E as fotos desse trabalho são também fotos que trazem uma ressignificação de memórias. É um trabalho que tem uma carga de preto muito grande. Porque o assunto é pesado, né? Então, trata-se de um trabalho que fala de perdas, de momentos de dor muito profunda. E como é que surgiu esse trabalho? Esse trabalho, ele me veio à tona depois de muito tempo, já adulta. Eu voltei numa casa onde eu vivi na infância, que na época não foram bons momentos, assim, de serem lembrados. Mas, quando eu cheguei nessa casa, algumas coisas me vieram, né, e eu comecei esse trabalho, inclusive, várias fotos foram feitas com o celular, que era o que eu tinha na hora, mas eu não deixei de registrar, porque veio um turbilhão de emoções, e aí eu comecei a registrar nessa casa mesmo algumas dessas emoções. Então, é um trabalho que fala um pouco de memórias que eu tenho da minha infância, mas que, na minha opinião, ele transcende um pouco isso, na medida em que, quando você olha para as imagens, você consegue também captar que ali existiu alguma coisa de abandono, de perda, de dor, né? Então, a intenção é essa, é mostrar esse escuro da sombra, que é o título do trabalho mesmo. Então, ele vai para esse lugar, assim, é um trabalho de memória mesmo. Como é interessante o seu trabalho, porque ele é muito interessante, eu acho muito interessante. Essa foi a razão de eu te convidar, né, para fazer entrevista, porque você não é uma fotógrafa aleatória igual a gente conhece, né, tanto igual eu.
a gente tem, né, o conhecimento, todo mundo tem um tipo de conhecimento em relação à fotografia, de um fotógrafo que vai fazer uma foto, né, aleatória, como você falou. O seu trabalho é muito interessante, porque é um trabalho profundo em todos os sentidos. Profundo na sua história, nas suas emoções, e também dentro da sua pesquisa, né? Então, ele é muito profundo, é muito interessante. Obrigada, Cidinha. Então, Goiás, para mim, é um campo fértil para caramba, assim, de possibilidades na fotografia, né? Então, uma das coisas que eu comecei a fotografar também, logo que eu concluí o curso de fotografia, foi a procissão do fogaréu, lá em Goiás Velho. Daí, com uns 3 anos, mais ou menos, indo para a procissão do fogaréu, eu olhei para o meu trabalho e pensei assim, meu Deus, todo mundo faz essas fotos. O que eu quero captar dessa procissão do fogaréu? O que eu quero transmitir desse evento? Dizer como que acontece, os jornais, os fotojornalistas já estão cansados de fazer. Então, assim, eu quero mostrar algo diferente. Então, eu fui estudar sobre a procissão do fogaréu, e aí, a partir desse estudo, eu elaborei um projeto. Então, e qual é a ideia que eu pensei para esse projeto, né? Então, primeiro, só falando um pouquinho sobre essa procissão, uma particularidade dela, que de todas as procissões da Semana Santa, essa é acho que é a única, se não me engano, que a figura principal não é Jesus Cristo, né, mas é o pecador, é o que está perseguindo e buscando a prisão dele, de Cristo. Então, é o farricoco. Então, assim, já uma novidade. Uma coisa que me chama a atenção nessa procissão é que todas as luzes da cidade se apagam, né, na hora da procissão, e você só tem aquele fogo das tochas dos farricocos iluminando o caminho da procissão. E aí, um fato muito curioso que eu fui estudar é a simbologia do fogo nessa procissão, né? O fogo, ele tem um sentido contraditório não, é um sentido ambíguo. Ao mesmo tempo que é aquele que queima, é o que purifica. O mesmo fogo que traz luz também é destruição. O fogo que é divino também é demoníaco. Então, assim, tem várias simbologias esse fogo. E aí, como é uma procissão que tem o pecador como o principal, uma outra coisa que eu acabei descobrindo é que existem muitas crenças relacionadas a esse momento da Semana Santa. Inclusive, algumas pessoas acreditam que nesse período da Semana Santa, fantasmas saem vagando, perturbando as pessoas. Então, tem todo um universo criado aí, né, toda uma crença em cima dessa semana e dessa procissão. Então, eu pensei, eu quero traduzir tudo isso por meio da imagem fotográfica. Então, eu acabei criando umas imagens que, para a maioria das pessoas, parece erro. Né? Aquelas imagens um pouco borradas ou puxadas no zoom, e que, para a maioria das pessoas, pode parecer um erro, mas foi ali usado de maneira proposital. Então, eu criei essas imagens para ressaltar essa coisa, tanto dos fantasmas, né, das assombrações, ou dos espíritos ruins que saem vagando da Semana Santa, e a ideia do fogo, né, esse fogo que é demoníaco, que purifica. Enfim, é uma festividade em que você está lidando o tempo todo com o sagrado e com o profano.
Então, esse trabalho dos farricocos, ele tem essa intenção, assim, de destacar essa sensação mesmo de fantasmagoria, divino, profano, essa procissão que, ao mesmo tempo, tem muita gente que tem medo dessa procissão, crianças, inclusive, às vezes você vê algumas chorando, então tem uma coisa de pavor também. Enfim, basicamente isso, esse trabalho. Ô, Cecília, você pode informar para a gente a importância da internet no seu trabalho? Qual é a plataforma que você usa para divulgar? Porque eu acho muito interessante essa forma de você falar sobre a divulgação para que as pessoas possam conhecer mais o seu trabalho e nos orientar. Se você tem um site, como que você divulga, eu gostaria que você passasse isso para a gente, por favor. Bom, quanto à importância, né, eu acho que a internet, ela democratizou muito, né, a possibilidade de qualquer pessoa hoje ter acesso a inúmeras obras de artes, inúmeros trabalhos de fotografia. Por um lado, eu vejo muito positivamente, mas por outro também, a gente tem uma avalanche tão grande de imagens na internet, né, que às vezes até muitos trabalhos se perdem. As próprias pessoas se perdem na internet porque é tanta oferta, né, que fica difícil até de você saber identificar ali o que tem valor, o que não tem, o que é um trabalho de fato, enfim. Mas, com certeza, a internet é um espaço hiper importante na divulgação do trabalho de qualquer artista hoje, qualquer fotógrafo. Eu hoje tenho um site de fotografia, que é o www.ceciliaaraújo.com, em que eu coloco os meus projetos de fotografia, tem também ali alguma coisinhas dos meus fotolivros artesanais. Então, o site é um espaço mais organizado, assim, para eu colocar meus projetos, né? Ali tem as fotos, não todas, mas tem uma prévia, um ensaio. Tem trabalhos completos, mas tem outros que não tem todas as fotografias. Mas tem o conceito ali, tudo explicadinho, tudo bem organizado. Então, o site, acho um ótimo recurso para quem trabalha com projetos de fotografia e quer manter isso de maneira organizada, apresentar de maneira organizada. Além do site, eu também tenho um Instagram, que é a plataforma que eu uso mais para fazer aquela divulgação comercial, né? Então, as fotos disponibilizadas para venda estão ali no Instagram. Geralmente as pessoas entram em contato comigo por telefone ou pelo próprio Instagram mesmo. E é isso, assim. Basicamente, eu uso o site e o Instagram para divulgar o meu trabalho de fotografia. Perfeito. Ótimo, porque aí as pessoas que quiserem conhecer o seu trabalho já têm onde pesquisar, conhecer e ver a riqueza que é o seu trabalho. Uhum. Eu quero te agradecer muito por ter aceito o meu convite. Eu gosto muito, te admiro muito o seu trabalho. Sempre fui, assim, uma admiradora mesmo, e eu acho de uma importância muito grande para a fotografia tudo isso que você faz e que você passou para a gente através da entrevista. Então, assim, muito grata, muito obrigada mesmo por você ter aceito e parabéns pelo seu trabalho. Eu gosto muito das suas fotografias, gosto muito do seu trabalho e é isso.
te agradeço de coração. Muito obrigada. Cidinha, eu que agradeço pelo convite, né? É sempre uma honra falar do trabalho, falar de fotografia, mostrar o trabalho da gente, é sempre muito gratificante. A admiração é mútua, viu? Te admiro muito também como profissional, e espero que o que a gente conversou aqui possa, de repente, agregar um pouquinho aí no conhecimento de cada um que por assistir esse vídeo, né? Estiver assistindo esse vídeo. E estamos aí, qualquer coisa, redes sociais, e-mail, pode entrar em contato e a gente conversa. Perfeito. Muito obrigada. Boa noite, Cecília. Boa noite.